Este é o P24 e eu sou o Manuel Carvalho. Em pleno verão, a economia arrefeceu. Trimestre após trimestre, os portugueses habituaram-se a ouvir boas notícias sobre o comportamento da economia. Por regra, os indicadores dos organismos estatísticos apontavam para um clima de bonança. As previsões das instâncias internacionais, ou do Banco de Portugal, corrigiam em alta as metas apontadas para o crescimento do PIB. Eis senão que, no segundo trimestre deste ano, o cenário perde brilho. Isso mesmo. Perde brilho porque, de acordo com as estimativas rápidas do Instituto Nacional de Estatística, a economia cresce, mas não cresce a um ritmo tão elevado como nos trimestres anteriores. Se em causa está uma exceção ou uma inversão de tendência, é ainda muito cedo para se poder dizer. Ora, isto conta, ainda assim, e conta muito. Se os cenários de crescimento voltarem a arrefecer no terceiro trimestre, a discussão sobre o orçamento ganhará novas tonalidades. Uma coisa é projetar receitas com a economia a crescer 2%, como prevê, por exemplo, o Banco de Portugal. Outra coisa, muito diferente, é fazê-lo com um crescimento de, por exemplo, 1%. Não há caso para se dizer que, de súbito, a economia perdeu gás, mas a expectativa sobre, por exemplo, o desempenho do turismo nos meses de verão aumenta e é preciso ter cautelas. Ou seja, não vale a pena deprimir ainda com as notícias do INE, mas o melhor mesmo é reforçar a atenção sobre o próximo trimestre. Sérgio Aníbal é um grande repórter do Público e um jornalista especializado nas áreas da macroeconomia, que incluem, obviamente, as finanças públicas e as receitas do Estado. O P24 conta com a sua ajuda para perceber melhor o que está em causa e, ainda mais, para antecipar o que poderá acontecer a seguir. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho, e este é o P24. Olá, Sérgio Aníbal. Podemos dizer que este abrandamento da economia no segundo trimestre deste ano é uma surpresa ou já havia alguns indícios de que este comportamento estava para acontecer? A surpresa tem estado mais até no crescimento forte que se registrou no final do ano passado e no início deste ano. Portanto, nós estamos num cenário de taxas de juros muito elevadas. O BCE, para contrariar a inflação, o que está a fazer é precisamente tentar abrandar aqui as economias, mas houve algumas economias na zona euro, e Portugal é uma delas, que têm apresentado taxas de crescimento bastante fortes. São as economias do Sul, portanto, e com base ali num crescimento de exportações e de crescimento de turismo que tem conseguido que elas, no final do ano passado e no início deste, tenham conseguido crescer. O que aconteceu agora no segundo trimestre é de alguma forma, o chegar realmente do efeito mais depressivo das taxas de juros elevadas, a Portugal, mesmo assim com um crescimento, não é? Foi um crescimento muito pequeno, 0,1%, mas foi suficiente para manter a taxa de variação homóloga, portanto a taxa de variação em relação ao ano passado, no 1,5%, que foi o que aconteceu. Que é bom. Mas de qualquer forma, portanto, tu acabaste de dizer, portanto, que houve uma série de economias que fugiram, digamos assim, a esse tipo de padrão mais expectável, olhando para os efeitos das taxas de juros, mas Portugal tem acompanhado de muito perto o crescimento da economia de Espanha, país que, como sabemos, é o nosso principal parceiro comercial. Só que desta vez a Espanha continuou a acelerar e Portugal ficou para trás. Há alguma resposta para esta divergência? Os dados ainda são poucos, não é? Porque estes primeiros dados são uma estimativa rápida, mas realmente o que aconteceu foi a Espanha voltou a crescer a um ritmo elevado. Portanto, no primeiro trimestre, tanto Portugal como Espanha tinham crescido 0,8% face ao trimestre anterior. Agora, Portugal abrandou para os tais 0,1%, a Espanha teve novamente um crescimento de 0,8%. É a economia na zona euro que está a crescer mais neste momento. E de facto, a explicação em Espanha, desses 0,8 pontos, desses 0,8% de crescimento, 0,6 pontos têm a ver com o setor do comércio, dos transportes e da hotelaria. Ou seja, há aqui uma dinâmica do turismo em Espanha que se manteve. Em Portugal isso não terá acontecido. Em Portugal não há tantos dados, portanto isso ainda é uma estimativa rápida, o INE não publica nesta fase ainda os dados assim, das diversas componentes do PIB, mas dá algumas indicações, e uma das coisas que diz é que as exportações de bens e serviços
não cresceram durante o segundo trimestre, portanto, face ao primeiro. E, portanto, há E é, aqui um portanto, aí que se sinal. inclui o Há turismo, aqui não um é? sinal. Há um Uhum. sinal de abrandamento que pode estar também relacionado com o turismo. Alguns dados setoriais do turismo que têm vindo a ser conhecidos apontam também para algum abrandamento durante o segundo trimestre. Portanto, é um pouco aquilo que se temia, não é? O turismo está a crescer, mas a uma dada altura não consegue ser o motor de crescimento tão forte que foi no final de 2023 e que estava a ser no arranque de 2024. E, portanto, aí a economia perde ali a capacidade de aceleração que o turismo lhe estava a dar, não é? Uhum. Numa visão global, portanto, já referiste aí, portanto, do ponto de vista da conjuntura, o impacto que a política de juros altos do BCE, os efeitos que tem, portanto, no abrandamento da economia, mas numa visão global, dizia eu, a pujança da Espanha atenua os riscos do arrefecimento continuado da Alemanha, que é o motor económico da Europa. Ou seja, o facto da Espanha continuar a ter este bom desempenho, para nós permite-nos continuar a ter, portanto, a expectativa de que a conjuntura externa não é assim tão desfavorável, como se estivéssemos, por exemplo, mais dependente das nossas relações comerciais com a Alemanha. Exato. A Alemanha, neste segundo trimestre, teve uma contração da sua economia de 0,3%. Voltou às contrações. Portanto, é de facto uma boa notícia. Nós podemos ter alguma inveja do que está a acontecer em Espanha, mas é uma boa notícia para nós, claramente, porque é a economia com que nós mais nos relacionamos, onde está a maior parte dos compradores das nossas exportações de bens e de serviços também tem um peso bastante importante, como no turismo. E, portanto, é muito importante para nós e pode ser bom para o que vem aí do resto do ano e para o seguinte, que a Espanha tenha uma economia forte, porque realmente no resto da zona euro e no norte da zona euro, principalmente, os sinais ainda são muito de estagnação económica e, portanto, não é daí que virá uma grande ajuda. Uhum. E lá está, embora tudo indica que em setembro, portanto, possa haver, portanto, uma nova redução das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. Mas olhando para todos os sinais, pela conjugação de todos estes sinais, ou seja, o lado mais positivo, como seja o desempenho da Espanha, ou a expectativa de haver, portanto, um corte nas taxas de juros por parte do BCE, com os sinais mais negativos, como esse que tu apontaste aí de uma suposta, de um muito provável abrandamento do setor do turismo, mas olhando para aquilo que aconteceu, faz sentido defender que este abrandamento no segundo trimestre deste ano pode funcionar como uma espécie de aviso para as negociações do próximo Orçamento de Estado, no sentido de poder significar que o espaço para novas medidas que impliquem ou mais despesa ou menos receita se reduza? Ou ainda achas que é cedo para chegarmos a esse tipo de conclusões? Ainda é cedo, mas de facto é um aviso, porque na primeira metade do ano, com os resultados que foram agora conhecidos, na primeira metade do ano, Portugal ficou com um crescimento face ao mesmo período do ano passado de 1,5%. É um resultado que está em linha com aquilo que o Governo aponta para a totalidade do ano. Fica abaixo do que as previsões, por exemplo, do Banco de Portugal, que está a apontar para um crescimento de 2%, e o FMI, O FMI? que vai para Uhum. 1,7%. Agora, de facto, este sinal de abrandamento, o risco que podemos estar a ver aqui de não termos um motor tão forte no turismo para a nossa economia, deve servir de aviso, porque de facto o fator principal, mais medidas, menos medidas, mas o fator principal para o andamento de um orçamento é como é que está a economia, não é? Se a economia não está Exato. bem, aí é que se perdem muitos milhões de euros em receita fiscal, não é? E Uhum. portanto, as contas têm que ser feitas naturalmente tendo em conta um cenário que não é, como disseste, pode ser em crescendo, se olharmos para as taxas de juros, não é? As taxas de juros, se pensarmos que o BCE vai conseguir baixar as taxas de juros e que o consumo vai poder reanimar de alguma forma, pode ir em crescendo, mas que no caso português tem esta questão de podermos não ter um crescimento, um ritmo de crescimento do turismo tão forte como tivemos nos últimos trimestres. E, portanto, no mínimo, acho que serve de aviso para se moderarem expectativas em relação a termos, como tivemos nos últimos anos, orçamentos bastante ajudados pelas surpresas positivas da economia, não é?
somos capazes de não ter essa surpresa positiva mais uma vez e, portanto, as contas têm que ser feitas tendo em conta isso. Portanto, aquilo que for o desempenho do turismo nos próximos 3 meses, e são 3 meses extremamente importantes, portanto, julho, agosto e setembro, será muito decisivo para nós termos uma ideia mais correta daquilo que vai ser o desempenho da economia portuguesa ao longo deste ano. Embora lá está também, nos últimos anos, o desempenho do quarto trimestre também tem sido muito importante para o balanço que se faz do ano do ponto de vista de crescimento. Mas estes 3 meses, até do ponto de vista político, vão ser muito sensíveis, vai ser muito importante estar atento aos sinais que podem vir daí. Exato, são os 3 meses também da construção do orçamento, os 3 meses em que se está também a negociar, em que o Governo está a negociar com a Comissão Europeia o perfil da política orçamental para os próximos anos e, portanto, são de facto, podem ser um momento decisivo para perceber que espaço de manobra que a economia vai dar à política orçamental. Muito bem, Sérgio Aníbal, muito obrigado por teres vindo ao P24. Obrigado. Há poucos protestos com uma carga tão simbólica como os panelaços que se ouviram com força nas favelas da capital venezuelana logo depois do anúncio da alegada vitória de Nicolás Maduro. A panela é um instrumento da guerra contra a fome. Se batida no fundo com uma colher de pau, pode servir como arma no combate à miséria, como acontece a cada passo na Argentina. Ou contra os abusos dos políticos, como se ouviu tantas vezes na última década no Brasil. Na Venezuela, o panelaço que ecoou nos bairros miseráveis de Caracas é um grito contra tudo isto. Agravado pela impotência que os venezuelanos sentem ao dar conta que, na ditadura que vergonhosamente usa o nome de Simón Bolívar, a sua liberdade de escolha não conta para absolutamente nada. O P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.